sempre, a todo instante, sentir que Ele é o nosso Deus, o Deus em quem nós adoramos, o Deus em quem nós exaltamos. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Ele é digno de todo louvor, toda adoração. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Graças a Deus a todos, amém? Bom dia, em nome de Jesus, sejam bem-vindos. A casa do Senhor, a casa do nosso Pai, para celebrarmos juntos e agradecer o seu nome, dar a Ele a honra, a glória, o louvor que lhe é devido, em nome de Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai querido, por esta manhã, Senhor Deus Todo-Poderoso, pela vida, pelo dom da vida, Senhor Deus querido. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado, Pai querido. Enquanto nós dormimos, ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor cuidava de tudo, Pai. O Senhor, o guarda de Israel, que não dorme nem dormita, Pai querido. Te louvamos, ó Deus, na beleza e na grandeza da tua santidade, Pai querido. Que a tua graça, que a tua glória, Senhor Deus, seja derramada abundantemente sobre este lugar, Senhor amado, sobre nossas vidas, meu Pai. Ó Deus, que o teu infinito poder, ó Deus Todo-Poderoso, se manifeste através do teu Espírito Santo, ó Pai querido, neste dia, Senhor, trazendo-nos, ó Deus Todo-Poderoso, uma nova unção, ó Deus querido, ó Deus, nos mostrando, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus Todo-Poderoso, com ousadia, Pai Todo-Poderoso, estar em tua presença, Pai querido, falar a tua palavra, Deus Todo-Poderoso, manifestar, ó Deus querido, a tua vontade, ó Pai, a esta terra, Senhor amado, a esta nação, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, te louvamos, ó Deus querido, e pedimos ao Senhor que o Senhor dê ordem aos teus anjos a nosso respeito, Pai querido, para nos guardar, para nos proteger, ó Deus Todo-Poderoso, batalhando sempre por nós um bom combate, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Livra-nos, ó Deus Todo-Poderoso, de toda a obra do inferno, ó Pai, toda a intenção do diabo, ó Deus Todo-Poderoso, contra a nossa vida, contra a nossa igreja, contra a nossa família, Pai querido. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, seja desfeita, Pai Todo-Poderoso, e que o teu nome seja exaltado e glorificado, ó Pai. Aqui nesse lugar, Pai Todo-Poderoso, nessa cidade, nesse estado, nesse país, ó Deus querido, em todo lugar, ó Deus querido e santo, seja manifesto, ó Pai, o bom perfume de Cristo, ó Pai Todo-Poderoso. Assim louvamos o teu nome, Pai, entregamos tudo em tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor faça a tua vontade, seja feita a tua vontade e não a nossa, Pai, porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável ao Senhor, Pai. Nós entregamos tudo em tuas mãos, ó Pai, a partir da nossa vida, Pai querido, que apresentamos ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Pai Todo-Poderoso. Obrigado por tudo, Senhor amado. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, louvamos, bendizemos, hoje para todos sempre. Amém. E graças ao nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Mais uma semana, louvamos a Deus. Vamos orar também pela nossa oferta, pelo nosso dízimo nesta manhã. Agradecer a Deus por aquilo que já fizemos, por aquilo que vamos fazer ainda. E que Ele continue nos abençoando, nos dando semente para semear e pão para nos alimentar. Senhor, em nome de Jesus, também em adoração ao teu nome, ó Deus querido, queremos celebrar, ó Deus querido, a nossa oferta, o nosso dízimo ao Senhor, ó Deus querido. Aqueles que já assim fizeram, ó Deus Todo-Poderoso, aqueles que ainda farão, ó Deus Todo-Poderoso, durante, ó Deus, este mês, ó Deus amado, que o Senhor possa continuar dando semente para semearmos, ó Deus querido, e pão para alimento, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor,
que as nossas ofertas, os nossos dízimos, ó Deus Todo-Poderoso, possam, ó Deus Todo-Poderoso, permitir, ó Deus, que a Tua palavra seja pregada, ó Deus querido, neste lugar, através da internet, ó Pai Todo-Poderoso, que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Deus amado. Ó Deus, que toda a Tua obra seja conhecida, Pai Todo-Poderoso, em todos os lugares, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido. Abençoe os Teus filhos, abençoe os negócios, abençoe o trabalho, abençoe os projetos, abençoe, Senhor Deus Todo-Poderoso, a vida de cada um, Senhor amado. Ó Deus, que o Senhor que é o Deus de toda prata e todo ouro, ó Pai querido. O Senhor é o Deus, querido, que nos abençoa, Pai. Por isso nós te agradecemos, louvamos e bendizemos, ó Pai. Consagramos ao Senhor a nossa oferta, o nosso dízimo nesta manhã, para a glória do Seu nome. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Aleluia, Senhor. Que as nossas orações também, para que o Pai da Solange possa continuar, para que quando da cirurgia seja rápido, e que o Senhor e que os médicos possam fazer o que precisa ser feito, e que tudo ocorra na mais perfeita ordem do nosso Deus. Que o médico dos médicos esteja lá para coordenar todas as coisas, todas as ações do médico. Aleluia. Esses dias nós estamos numa série de mensagens falando sobre fé, sobre o crescimento de fé, sobre como nós alimentamos a nossa fé, como nós crescemos na fé. E hoje a nossa igreja completou mais um ano de vida, e tudo isso para que nós possamos ir conhecendo e reconhecendo o que nós precisamos fazer, por que nós estamos aqui, qual é o propósito. Não estamos à toa aqui na casa de Deus, nós estamos aqui somente para ter um lugar para ir no domingo, mas nós estamos aqui para cumprir o nosso chamado de Deus, cumprirmos o chamado de Deus na nossa vida e fazermos a obra que Deus precisa fazer. Então, para que nosso crescimento, nós precisamos aprender, é necessário que todo cristão, que todo filho de Deus seja fortalecido na palavra, conhecimento da palavra, para que não seja levado facilmente por doutrinas, por falsos profetas, por heresias, que está aparecendo muito nesse nosso tempo, e fanatismo e outras coisas mais que nós estamos vendo. Então nós precisamos estar firmados na palavra, para aprender de Deus, aprender na palavra aquilo que nós precisamos para a nossa vida, para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Amém? Então você possa pegar essas palavras e meditar nela depois com calma em casa, para que o Senhor possa continuar trabalhando na nossa vida. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, versículo de número 31. Atos 9, versículo de número 31. Que o Senhor nos dê graça, que o Espírito Santo nos fale da palavra, que ela venha ao encontro do nosso coração, nós possamos crescer em graça e conhecimento, assim como Jesus crescia em graça e conhecimento, estatura, para que a igreja também possa crescer em nome de Jesus Cristo. Está escrito assim na palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vamos ver novamente? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia,
Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em mim. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Que ela nos traga, Deus Todo-Poderoso, discernimento, ó Pai. Que ela nos traga amor, ó Deus, pela tua igreja, Pai querido. Que ela nos traga, Pai Todo-Poderoso, uma reflexão sobre o nosso agir, ó Deus, como igreja, meu Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que sejamos edificados nesta manhã, ó Pai querido e santo. Em nome de Jesus, ó Pai Todo-Poderoso, para que possamos entender, ó Deus, que estamos aqui com um propósito do Senhor dos céus para a nossa vida, Pai. Não estamos aqui por nós mesmos, ó Deus querido. Não fomos nós que escolhemos a vós, Pai. Foi o Senhor que nos escolheu, Pai querido. Como está escrito, eu nos escolhi para que vás e deis fruto e os frutos permaneçam, ó Deus. Precisamos frutificar, ó Deus querido. Para isso, Deus, nós precisamos ser edificados, ó Pai querido. Que o teu Espírito Santo faça isso nesta manhã, Senhor, Deus querido. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças ao nome do Senhor Jesus. Amém? O próprio Deus, o próprio Pai planejou e estruturou a sua igreja. E para que ela pudesse funcionar de uma forma, de um modo perfeito. Porque está escrito na Bíblia que a raiz é santa. E sob a direção do Espírito de Jesus Cristo, seu Filho, que é o cabeça da igreja, Jesus. Então nós vemos aqui que naquele tempo, a igreja primitiva, a Bíblia está dizendo que a igreja ela tinha paz. Ela tinha paz por toda a Judéia, por toda a Galiléia, por toda a Samaria. O que é esse tipo de paz? Ali naquele momento não havia perseguição, não havia brigas de ideias, mas a igreja estava se edificando, a igreja estava caminhando. E como é essa edificação da igreja? Edificando e caminhando no temor de Deus. Infelizmente hoje nós estamos vendo muita coisa acontecendo nas igrejas, em igrejas, e que não condizem com que a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. Nós estamos vendo doutrinas que não são daquelas dadas pelo Senhor, que está escrito na palavra. Nós estamos vendo fanatismo, nós estamos vendo heresias sendo faladas e muitas pessoas estão sendo enganadas. A Bíblia diz que há muitos falsos profetas e que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Então, para que eu e você, para que nós, para cada igreja, para que as pessoas não sejam enganadas, nós precisamos estar fortalecidos, firmados na palavra de Deus. Nós precisamos, para que a igreja cresça dessa forma, edificada na palavra, caminhar na presença de Deus, com o temor do Senhor, daquilo que Deus pode fazer. Porque Deus, o nosso Deus, é Deus é fogo consumidor. Ele é um Deus que ele detesta, tem coisas que ele abomina certas coisas. E nós precisamos entender isso. Então a igreja caminhava no temor do Senhor e tinha o Espírito, a atuação do Espírito Santo na igreja. Ele é necessário a atuação do Espírito Santo no conforto. Jesus, quando ele diz: olha, eu vou para o Pai, mas enviarei para vocês um outro Consolador. Vou enviar um igual, semelhante a mim, que vai estar com vocês. Ele será teu ajudante, ele será o teu amigo, ele será aquele que vai edificar a igreja, ele será aquele que vai se manifestar na igreja, assim por diante. Então a palavra diz: no conforto do Espírito Santo, cresci em mundo. Então a presença do Espírito Santo é algo que precisa, é necessário na igreja, tem que estar na igreja, o Espírito Santo, Jesus como cabeça da igreja, e nós formando um só corpo, sob a direção desse Espírito Santo, do Espírito de Deus. A igreja
está aqui para quê? Para continuar a obra de Cristo, a obra redentora de Deus. Jesus foi para o céu, mas Ele nos deixou uma ordem. Faça isso, porque ir pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. É necessário pregar todo o Evangelho. Então, Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo dessa igreja, e sob a direção do Espírito Santo, esse que nos conforta, esse que nos ajuda, esse que é o nosso amigo, aquele que nos ensina tudo aquilo que é útil para a nossa vida, tudo aquilo que nos interessa, tudo aquilo que é importante na nossa vida, e sobre isso nós vamos continuar fazendo a obra de Cristo. Agora, a igreja não teve um momento de paz, mas é um momento em que a perseguição da igreja veio. Os apóstolos foram perseguidos, a igreja se espalhou por todos os lugares. Os apóstolos foram espalhados. Então, para isso, para que a igreja funcione dessa forma, o que acontece? Deus dá um ministério para a igreja. Dá os ministérios da igreja. Então, Deus dá à igreja um ministério para quê? Para que a igreja, para dirigir a igreja. Os dirigentes da igreja. E este deve exercer as suas funções sob a direção de Deus. Abra a tua Bíblia, deixa marcado aí. Vá lá em Efésios, um pouquinho para frente, no capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Olha como Deus deu os ministérios da igreja e qual é a função dos ministérios da igreja. E Ele mesmo, está falando de Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Qual a finalidade? Qual é a função desse ministério? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que somos nós. Então, a função do ministério é essa. Então, dentro da igreja há vários tipos de ministérios. Para quê? Para aperfeiçoamento dos santos. Cada um vai exercer a sua função dentro do ministério, dentro do corpo de Cristo. Para quê? Para a edificação, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo. Para que eu e você, no versículo 13 diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que todos nós estejamos tendo a mesma fé, o mesmo pensamento, a mesma visão, e o pleno conhecimento de Jesus Cristo, até que todos nós, eu, você, a igreja toda, seja ela quanto número for, ela tenha o conhecimento perfeito de quem é o Filho de Deus, a perfeita varonilidade, quer dizer, o perfeito crescimento. Não sejamos mais como meninos inconstantes, mas que sejamos adultos na fé. Varão, à medida da estatura da plenitude de Cristo, mesmo tamanho de Cristo. Amém, igreja? Então, tudo isso aí é para quê? É para que a igreja cresça, fortalecida. Não uma igreja, que vai por todo tipo de vento de doutrina, toda coisa que está acontecendo tal coisa num lugar, a igreja se muda para aquela situação e assim por diante. Não, a igreja tem que seguir a visão que Deus deu, cada igreja tem uma visão. Então tem que seguir aquela visão. Amém? E cada um de nós, eu, você, cada um de nós, cada membro tem uma função dada por Deus dentro desse corpo de Cristo. Não foi eu que escolhi, eu quero ser tal coisa, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não, é Deus que escolheu. Volta um pouquinho, vai ali em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. Está escrito assim, olha, mas Deus, 12, 18,
1 Coríntios 12, 18. Mas diz assim, olha, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Cada um tem uma função dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Todos nós temos, né, uma função. Então, cada membro desse corpo, que é o corpo e a igreja, cada membro tem uma função. E o pleno funcionamento da igreja depende de todos se disporem a fazer o seu trabalho. Depende disso. Para a igreja se ela funcionar bem, o que ela precisa? Que cada um do corpo faça aquilo para o qual Deus chamou. Mas às vezes a pessoa pode falar assim, olha, mas eu não sei qual é o meu chamado. A palavra de Deus, ela também mostra isso. Ela nos dá qual é o nosso chamado. Para que Deus nos chamou? Isso nós vamos ver lá um pouquinho para frente. Então, nós precisamos entender isso. Olha, eu faço parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, o Espírito Santo é o atuador, aquele que age dentro da igreja. E eu tenho uma função dentro da igreja, eu preciso desempenhar essa função, porque se eu não desempenhar essa função, o corpo vai ficar, vai ficar fraco, não vai ser fortalecido. E nós precisamos disso. Nós vamos, semana que vem, nós vamos falar um pouquinho, no domingo que vem, talvez, se Deus nos permitir, falar um pouquinho a respeito dos dons espirituais e também sobre o corpo de Cristo. Nós vamos falar, pelo menos uns 2 ou 3 domingos, a respeito disso aí. Para que a igreja possa saber exatamente qual é a sua função, para que nós estamos, por que nós estamos aqui. Então, cada membro Deus colocou no corpo como Ele quis. Um Ele colocou como braço, outro colocou como ouvido, outro como boca, outro como. A função é de Deus. Se você olhar ali no 1 Coríntios, capítulo 12, você vai ver como que é a função. Então, para quê? Para que haja um pleno funcionamento da igreja. E para que haja um pleno funcionamento da igreja, depende de todos nós. Cada um que está na igreja, desde aquele que se acha mais pequenininho até o maior. Porque todos são importantes na casa do Senhor, amém? Cada um tem a sua importância na casa do Senhor. Amém, queridos? Então, e a condição? Há uma condição básica para que a igreja funcione, para um bom funcionamento da igreja. Qual é essa função? É justamente o Espírito Santo operando na igreja. O Espírito Santo fazendo a obra que ele tem que fazer na igreja. A Bíblia diz que onde o Espírito Santo está, é a liberdade. Então o Espírito Santo tem que ter liberdade para agir dentro da igreja. E essa condição básica para que a igreja funcione bem. Se o Espírito Santo, se não der liberdade para o Espírito Santo trabalhar dentro da igreja, essa igreja não vai ter um funcionamento bom. Ela não vai ser uma igreja que realize a obra que tem que ser realizada. Amém? E quem dá permissão para o Espírito Santo somos nós. Nós não podemos barrar a obra do Espírito. Nós não podemos barrar a ação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando o Senhor aparece a Paulo, ele diz: olha, Paulo, dura coisa você endurecer contra o Espírito Santo. Por quê? Porque se eu endurecer para o Espírito Santo, ele vai ter que agir com mais rigor sobre a minha vida. Então ele fala para Paulo: dura coisa é recalcitrar contra o Espírito, endurecer contra o Espírito. Então é melhor nós deixarmos o Espírito Santo agir na igreja, porque ele vai agir de uma forma ordeira dentro da igreja, de acordo com a vontade de Deus, porque é o Espírito Santo que ouve lá no trono de Deus aquilo que Deus quer para a igreja, aquilo que Deus vai fazer na igreja, e ele está na igreja para quê? Para transmitir isso e eu fazer essa operação dentro da igreja. Então, a importância do Espírito Santo na nossa vida. Sem o Espírito nós não somos nada. Nós temos um Espírito dentro de nós, mas um Espírito de vida. Mas sem o Espírito de Deus na nossa vida, nós não fazemos nada. Nós não podemos fazer nada. Amém, querido? Então, a plena operação do Espírito Santo inclui o quê? A manifestação. Como que o Espírito Santo opera na igreja? Através da manifestação dos dons espirituais que são úteis à igreja.
Isso nós vamos falar depois, mas eu quero só dar uma pinceladinha aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Então, como que é isso? Como que é o funcionamento da igreja? Através da operação do Espírito Santo. Aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Isso aqui nós vamos ver depois mais para frente. Senão nós vamos ao próximo. Versículo 7. 1 Coríntios fala acerca dos dons espirituais. E aqui no versículo 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Amém? Deus não dá dons para ninguém para que não seja aproveitado. Então, a plena operação do Espírito Santo inclui essa manifestação dos dons espirituais, que são úteis para a igreja. Ele vai dar isso aqui, a manifestação do Espírito é concedida a cada pessoa, visando um fim proveitoso. Deus não faz, Deus não vai dar nada para ninguém, Deus não vai dar uma operação, um dom espiritual para alguém na igreja, para que não seja proveitoso, mas não proveitoso para a pessoa, proveitoso para a obra, para o reino de Deus. Amém, igreja? Então, isso aí tudo nós vimos, se nós olharmos o livro de Atos dos Apóstolos, todas as ações, nós vamos ver que nós vemos a grande operação plena de Deus através do Espírito Santo nos dias dos apóstolos, na vida dos apóstolos, por tudo que eles fizeram. A operação do Espírito Santo era abundante. Esses dons, todos os dons aqui que nós vamos ver depois, nós vamos ver que esses dons eram abundantemente, eram usados abundantemente através dos apóstolos, através daqueles que se dispuseram a pregar o Evangelho, a estar anunciando a palavra de Deus, anunciando o reino dos céus. Amém, igreja? E isso está à disposição da igreja. Para isso nós vamos buscar isso aqui. A própria palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios capítulo de número 13, ele diz assim, olha, sobre os dons, ele diz assim: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, capítulo 14, versículo 1. Então, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. E depois ele acrescenta o que nós precisamos fazer, como nós devemos buscar esses dons espirituais. Está à disposição da igreja. Para quem? Para que cada um busque no Espírito Santo para que o Espírito Santo dê esse dom para que ele manifeste de uma forma útil e proveitosa na igreja. Para que não para engrandecimento pessoal, mas para que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido. Amém, queridos? Então, Jesus cabeça, nosso corpo, o Espírito Santo operador da igreja, e nós, como corpo de Cristo, buscando tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, para que nós possamos fazer a obra de Deus de uma forma plena e completa, e que o Espírito Santo, através da ajuda do Espírito Santo, a igreja vai crescendo em graça e em conhecimento entre Deus, em estatura, tamanho. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Olha a importância de cada um de nós no reino dos céus. Nós não somos aqui, não caímos de paraquedas que não dentro da igreja, mas nós viemos aqui com um chamado de Deus para a nossa vida. Amém? Aqui em Efésios 4 diz assim: há somente um corpo, um espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Todos nós fomos vocacionados, nós fomos eleitos e vocacionados. Não foi uma eleição terrena, uma eleição nos céus. Nós fomos eleitos lá nos céus e com uma vocação, para nós fazermos a obra do Senhor, para realizarmos a obra que Deus nos comissionou a fazer. Amém, amados? Então, outra coisa, duas coisas que fortalecem a igreja, que são indispensáveis à igreja: a oração e o ensino da palavra. Nós precisamos ter dentro da igreja para que o cristão não seja mantido, não entre
ouça doutrinas ou saia buscando coisas que não precisa buscar, mas nós precisamos ter duas coisas dentro da igreja: oração e ensino da palavra, conhecimento da palavra. Lá em Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então precisamos conhecer. O conhecimento de Deus não é só, eu sei quem é Deus. Deus é o Pai, o Jesus é o Filho, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Não é só isso. Nós precisamos ter, tem detalhes de cada um na Bíblia. Tem detalhes do Pai, tem detalhes do Filho, tem detalhes do Espírito Santo. Nós vemos o que um faz, o que o outro faz. Cada um tem uma função. Nós vemos que cada um faz uma coisa. Os três são um, mas cada um tem uma função, né? Cada um realiza, tem um querer, um realizar na nossa vida. Então nós precisamos conhecer, nós precisamos ter um ensino da palavra, ensinando. E Jesus disse lá, né? Ir pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, né? A fazer a vontade de Deus, na pregação da palavra. Em Mateus capítulo 28, a grande comissão, Mateus 28, ele disse: portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, Mateus 28, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então tem que ter ensino, tem que ter ensino da palavra, é indispensável na igreja. Ensino da palavra. Por quê? Para que não ocorra o que está escrito aqui no livro de Efésios, capítulo de número 4, onde nós estávamos, Efésios capítulo 4, versículo de número 14. Se você quiser acompanhar, Efésios capítulo 4. Capítulo 4 de Efésios fala sobre a unidade da fé. Capítulo 4, no versículo 14, ele fala assim: olha, para que não mais sejamos, quando nós aprendemos a palavra, ele diz assim: para que não mais sejamos como meninos. Se no 13 ele fala para nós a perfeita varonilidade, quer dizer, o crescimento, estatura, o homem feito, o homem no sentido de espírito. No versículo 14 ele diz: para que não mais sejamos meninos, como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Uma igreja está falando uma doutrina nova, não sei o quê, aqui, e ele ainda avisa, né? Ele avisa: levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, não é pela vontade de Deus. Então, a própria palavra de Deus diz que uns estão negociando a palavra, estão fazendo negócio da palavra. Isso nós estamos vendo muito. E ele diz: pela artimanha de homens, usando artifícios, usando meios para enredar as pessoas a fazer presa sua, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, isso aqui existe? Lógico que existe. Nós estamos vendo todos os dias isso acontecer. Então, como que eu não caio nessa situação? Quando eu aprendo a palavra de Deus, quando eu sou ensinado, quando eu tenho um aprendizado da palavra, e quando eu busco a Deus em oração, eu oro a Deus para me dar discernimento, para me dar sabedoria. Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá e não nega a ninguém. Então, se eu não tenho a sabedoria necessária para compreender a palavra, é Deus que nos dá a sabedoria. A sabedoria é vida do alto, é diferente da sabedoria humana que eu aprendo na escola, que eu aprendo durante a minha caminhada da vida. A sabedoria de Deus é totalmente diferente. Ela nos faz discernir todas as coisas, ter discernimento da coisa. Isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus.
isso é santo, ou isso é profano, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. É discernimento espiritual, vem de sabedoria também. Amém, queridos? Então, a oração e o ensino da palavra de Deus são indispensáveis na igreja. São indispensáveis. As pessoas serem ensinadas. Cumprindo o ídolo do Senhor Jesus lá de Mateus 28:20. Ensinando-as a guardar todas essas coisas. E Jesus disse: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não vamos estar só. Ele vai estar conosco. Amém? E essa igreja de Atos, ela tinha isso? Tinha. A igreja de Atos tinha isso. Ela tinha tudo. Ela tinha todas as coisas. Os apóstolos que continuaram a obra de Jesus Cristo. E depois deles vieram outros. E cada dia a palavra foi se multiplicando. Então o que aconteceu? A igreja crescia. O crescimento da igreja em todas os sentidos. Olha só para ter uma ideia, olha só como a oração da igreja é importante. Volta um pouquinho para Atos capítulo 4, versículo de número 23. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e João foram levados presos. E quando souberam que eles tinham sido levados presos, o que a igreja faz? A igreja entra em oração. Oração pela vida deles. E quando eles entram em oração, o que acontece? Deus responde a oração deles. Deus fala, Deus tira eles da cadeia, Deus os ajuda e Deus sempre com eles, ensinando eles a que tem que fazer. Então a igreja, quando eles são soltos, a igreja entra em oração. Para quê? Para que Deus continuasse fortalecendo eles. Porque quando sucede algo na nossa vida que nos é contrário, próprio do ser humano, que daquela fraquejada. Mas quando a igreja vê que alguém dentro do corpo de Cristo está fraco, nós precisamos estar em oração por essa pessoa, para que Deus possa fortalecê-la. E é assim que acontece. Assim, a igreja é uma das funções da igreja. A igreja está em oração pela vida das pessoas, daqueles que estão, fazem parte da comunidade. Ali no versículo 32, olha o que diz a Bíblia ali. Atos 4, 32. Da multidão dos que criam era o coração e a alma. É isso que fala de unidade de fé. Até que todos chegamos ao pleno conhecimento da unidade da fé, porque todos têm a mesma fé, o mesmo pensamento. Aqui está dizendo, os que criam era um só coração, um só pensamento, um só sentimento. Essa é a igreja genuína, um só pensamento, um só sentimento. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que Deus construiu, tudo porém eles eram comum. E assim por dentro os apóstolos, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Amém, igreja? Então, olha só, no livro de Atos, todas as coisas que, através dos apóstolos e através com a operação plena do Espírito Santo, nos dias dos apóstolos, nós vemos que coisas grandes e maiores foram feitas. Amém? E a Bíblia, o que a Bíblia diz a meu respeito, a seu respeito? Ela diz que se nós cremos, nós faremos as mesmas obras que Jesus Cristo fez, e obras maiores do que essas nós faremos. Por quê?
Jesus foi, nos deixou o Espírito Santo e nos capacitou para que nós fizéssemos tudo que Jesus Cristo fez. Eu posso fazer tudo que Jesus Cristo fez, posso fazer milagre, posso dar. No poder do Espírito Santo nós podemos todas as coisas. No poder do Espírito Santo. Sem Ele não. Sem Ele nós nada podemos fazer. Mas no poder do Espírito nós podemos todas as coisas. Amém? E o que mais? O que o diabo está fazendo hoje em dia? O diabo está querendo tirar ninguém dentro da igreja. Ele quer que você seja uma pessoa fria, que não busque nada, que não tenha vontade de ter a presença, a manifestação do Espírito Santo na sua vida, que não tenha vontade de ser um usado por Deus para fazer a obra. Então ele não precisa tirar alguém de dentro da igreja mais. Ele precisa só deixar aquela pessoa dentro da igreja uma pessoa fraca, uma pessoa sem conhecimento, uma pessoa que não busca crescimento espiritual, que não busca crescer na graça, no conhecimento, no estatuto, e assim por diante. Então a pessoa fica dentro da igreja, fica aquela pessoa fria, uma pessoa que não vai, não se preocupa em crescer, em conhecer, em crescer, em buscar, em orar, em fazer parte, em saber qual é o seu chamado e fazer a vontade de Deus, e assim por diante. Porque para todos nós temos um chamado de Deus na nossa vida. Amém, igreja? E nós precisamos cumprir esse chamado. Por isso que Jesus Cristo diz: eu não fosse vós que me escolhesse, eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e vossos frutos permaneçam. Amém? Hoje nós vemos até falar para as pessoas, repassar à frente aquilo que Deus tem feito na nossa vida. As pessoas não falam. Né? Testemunho da série aqui, olha, eu fui fazer um exame, é um exame sério, mas Deus não permitiu que eu tivesse nada, e assim por diante. Por quê? Porque Deus é o Deus que nos guarda e nos protege de todas as coisas. O que Ele está fazendo aqui? Ela está testemunhando que Deus é o Senhor da vida dela, Ele está cuidando dela. Amém. Então nós precisamos falar daquilo que nós temos, que Deus tem feito na nossa vida. Se nós vemos aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, nós somos chamados para sermos o quê? Testemunhas. Testemunhas. Atos 1, 8 diz assim: você vai receber poder do Espírito Santo. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Até aqui morou. Até na cidade menor que esta. É o mesmo Espírito, nós vamos ver, semana que vem eu vou falar sobre isso. É o mesmo Espírito que opera em todos os lugares, em todas as pessoas. Em todo lugar da face da terra, é o mesmo Espírito. Mas nós precisamos falar daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Nós precisamos declarar para as pessoas, precisam saber que Deus está agindo, Deus está operando. Não é um testemunho falso, mas um testemunho de verdade. Amém. É um testemunho, depois que as coisas se cumprem na nossa vida, nós podemos falar. Nós não podemos falar, tem um planejamento, e eu saio falando esse planejamento para todo mundo. Não, nem todos creem, nem todos estão do nosso lado. Mas quando a obra está concluída, quando as coisas já aconteceram, aí sim nós temos que declarar, nós temos que testemunhar qual é aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Amém, igreja? Então, nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui no propósito do Senhor, não no nosso. Não é isso, não escolhi nada do Senhor, é no propósito de Deus, Deus é o Senhor da igreja, como nós falamos, é Ele que idealizou a igreja e deu Jesus Cristo para ser o cabeça da igreja e o Espírito Santo para fazer a obra que precisa ser feita dentro da igreja. O milagre acontece pelo poder do Espírito Santo da igreja. E nós precisamos buscar isso. Na oração, precisamos buscar isso no conhecimento da palavra. Só assim a igreja vai crescer em graça, em conhecimento e em estatuto.
Amém, igreja? No domingo que vem, nós vamos falar sobre os dons espirituais. Nós vamos falar sobre a operação dos dons. Nós vamos falar sobre 1 Coríntios capítulo 14. E nós vamos falar sobre para que a nossa igreja, para que nós sejamos edificados na palavra de Deus. Amém? Mas uma coisa que eu quero deixar para a igreja, para todos aqueles que nos estiverem ouvindo: Deus continua sendo o mesmo, Ele não mudou. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus continua fazendo milagre, Deus continua curando, Deus continua libertando, Deus continua trazendo, prosperando, Deus continua fazendo uma grande obra. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é poderoso para cumpri-la até aquele dia. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos, através disso, olhar para a nossa vida e, através da palavra, nós podemos ver: olha, será que eu estou exercendo a minha parte do corpo, onde Deus me colocou? Será que eu estou fazendo aquilo que é necessário fazer? Deus me chamou para fazer? Qual é a minha função no corpo? E assim por diante. Para nós termos que saber que nós temos um trabalho que Deus confiou a nós, a mim, a você, a todos nós. Ele nos confiou um trabalho. E se Ele nos confiou esse trabalho, é porque Ele sabe que nós temos potencial para fazer esse trabalho. Ele sabe que nós, não na nossa força, mas na força do Senhor, na força do Espírito Santo, nós vamos realizar uma obra perfeita para Deus, fazer aquilo que é necessário fazer, porque Deus está na direção de tudo. Deus está, o Espírito Santo nos ensina tudo que é útil para nós realizarmos, e nós vamos seguir em frente, porque não podemos parar. A obra de Deus não vai parar até que tudo esteja cumprido conforme a palavra do Senhor. Amém? Fecha a tua Bíblia um pouco, fecha teus olhos, medite nisso. Se Deus me colocou no corpo, aonde Ele me colocou, de que forma estou fazendo a sua vontade? De que forma nós estamos cumprindo o nosso chamado? Com qual disposição eu estou buscando os dons espirituais do Espírito Santo para que Ele me dê dons, para que eu possa ser útil para o reino? Será que eu tenho me disposto para Deus? Será que eu tenho dito a Deus: Senhor, usa-me na tua obra, usa-me com poder e grande glória, usa-me com autoridade, que eu possa fazer a tua vontade, independente da minha situação. Se dispor para Deus, permitir que Deus nos use como instrumento nas suas mãos. Aleluia. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Adorar a Deus é entrega, mesmo um sacrifício de louvores. Para que a igreja cresça, seja fortalecida, tenha na graça de todo o povo. A Bíblia diz que a igreja caiu na graça do povo de Deus,
pessoas olhavam para a igreja e viam a necessidade da igreja na época dos apóstolos. Mas tem que ser assim também agora, hoje. Eu creio que Deus está entristecido com coisas que estão acontecendo na igreja do Brasil, em muitos lugares. Muitas pessoas sendo enganadas. Mas isso não vai ficar assim. Deus está vendo tudo. Deus vai agir. Mas nós precisamos, com o conhecimento da palavra, nós precisamos caminhar no temor do Senhor. Temer a Deus, saber que Deus é um Deus todo-poderoso. Saber que Deus, Ele pode todas as coisas. E Ele não julga por nossas ações. Mas nós queremos fazer o melhor para Deus. Se outros estão errando, se outros estão mercadejando a palavra, se outros estão falando heresia, se outros, nós não queremos fazer isso. Nós queremos pregar o Evangelho genuíno do Senhor. Ainda que isso não enche a igreja, ainda que isso não nos traga honras humanas, mas o Senhor nosso Deus é um Deus que nos recompensa por aquilo que fazemos para Ele. Que nós possamos crescer como igreja em graça, em conhecimento e estatura. E que o Espírito Santo de Deus que está aqui nos ajude, nos fortaleça, nos fortifique, nos ensine, nos dê dons espirituais, para que possamos usar para a edificação dos santos, para fazer a obra do Senhor, até que Ele venha. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Que possamos buscar no Espírito Santo o conhecimento do Senhor, em oração e no ensino, no aprendizado da palavra de Deus. Que Deus nos dê graça e que Deus nos abençoe. Amém? Antes de encerrarmos o nosso tema, eu vou fazer mais uma oração. Pedir também pela vida da Larissa, toda a família, está passando por um momento difícil, de falecimento da sua mãe, mas que Deus, através do Espírito Santo, possa consolar toda a família. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, como igreja, Pai, nós rogamos ao Senhor, Deus, pela vida da Larissa, Pai, toda a sua família, Pai Todo-Poderoso, pela sua perda nesses dias, Pai querido. Oh, Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, que o Senhor, através do Espírito Santo, possa consolar, ó Deus, toda a família, Pai, pela perda, Pai Todo-Poderoso. Nós sabemos que é doloroso, Pai querido. Somente o Teu Espírito Santo para consolar, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, como igreja, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor, ó Deus, através do Espírito Santo, toque em cada coração, Pai querido, para a glória do nome do Senhor, que eu oro e já te agradeço, Pai amado, hoje, para todos sempre, Senhor. Também agradeço ao Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, por esta manhã, Senhor amado, pelo Teu ensino da palavra, Pai, porque o Senhor nos quer que nós sejamos, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus, não somente ouvintes da palavra, mas praticantes e operantes da palavra, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoe a nossa semana, Pai querido. Abençoe, ó Deus Todo-Poderoso, o nosso mês, ó Pai. Abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso estado, a nossa nação, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido e santo. Senhor, ouça o clamor do Teu povo, Senhor, Deus querido, sobre esta nação, Pai. Sobre, ó Deus Todo-Poderoso, todas as nações, ó Pai querido, que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Pai. Em o nome de Jesus Cristo eu lhe peço, Pai Todo-Poderoso. O Senhor é Senhor de todas as nações, ó Pai querido.
O Senhor nos manda pregar o Evangelho a todas as nações, ó Pai Todo-Poderoso, para ensiná-las também, Senhor, a obedecer a Tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para o Senhor não há fronteiras, ó Pai querido, porque o Senhor é Senhor de tudo e Senhor de todos, ó Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, cuida, Pai Todo-Poderoso, de cada vida, Senhor Deus Todo-Querido e Pai. Ó Deus, daqueles que não estão aqui nesta manhã, Senhor Deus Todo-Poderoso, dos seus lares, suas famílias, ó Pai, abençoe a semana, abençoe o mês, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós te agradecemos e pedimos também as tuas bênçãos, ó Pai querido, para todos aqueles que ouvirem a nossa palavra, Pai, para onde chegar essa palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa abençoar, ó Deus querido, curar, salvar, libertar, ó Deus Todo-Poderoso, fazer uma grande obra para a glória do Teu nome. Assim eu oro e te agradeço nesta manhã, Pai querido. Oro, despeço a Tua igreja, Pai Todo-Poderoso, debaixo desta palavra, Pai, declarando, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor, ó Deus, o Deus de toda a glória, Pai querido, Jesus Cristo, ó Pai querido, nosso Senhor e Salvador, que o Espírito Santo, o Consolador, Pai, o amigo que está presente, Pai querido, seja sobre todos nós, ó Pai querido, hoje, para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Deus nos abençoe, vamos em paz, em nome de Jesus, até domingo que vem, quinta-feira oração, domingo que vem, culto, em nome de Jesus Cristo. O Senhor vos ama e eu os amo também.